Vamos então pegar e finalizar essa continha aqui, pessoal. São umas contas relativamente simples, essas iniciais aqui, porque não dá substituição, não dá nada, entendeu? Então são umas contas bem tranquilas. Para vocês que estão já no terceiro período, já estão habituados aí com derivar integral. Beleza, então nesse cálculo aqui, a gente vai pegar e vai calcular essa integral em relação a x agora, né? Aí, para calcular essa integral em relação a x, vai dar um x à quarta sobre 4. Beleza. Aí fica x à quarta sobre 4, cosseno do y aqui, e essa integral de 0 até 1. dy. Então, o que vai acontecer aqui? Esse 4 aqui, pessoal, eu posso pegar e jogar ele para fora, fica 1/4. No lugar do x, eu coloco 1, então fica 1 elevado à quarta cosseno aqui do y, menos 0, né? Que 0 à quarta é 0 mesmo. E aqui aparece um dy. Moral da história, a integral do cosseno aqui do y vai te dar o quê? Vai te dar o seno positivo, porque 1 elevado à quarta é 1 mesmo. Então, a gente pode pegar e ignorar, não vai surtir efeito nenhum. Então, fica assim, fica 1 elevado à quarta. Integral do cosseno é o seno do y aqui, vou substituir depois. Tá? Agora é só pegar e substituir. Ó. Fica 1 sobre 4 aqui. Seno de π sobre 4 menos seno de 0. Nós sabemos que o seno de 0 é 0 e que o seno aqui de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Moral da história, fica 1 sobre 4 vezes raiz de 2 sobre 2, que dá então raiz de 2 sobre 8. Tranquilo todo mundo aí? De boa? Questão nível iniciante também, né? Estava tranquilo. Pessoal, então olha só, a primeira parte da nossa aula, igual eu falei para vocês, foi corrigir essas questões que eu tinha passado na aula passada. A próxima etapa, então, dessa nossa aula aqui, é começar a trabalhar com vocês a parte sobre integrais em coordenadas cilíndricas. Eu vou explicar o que são coordenadas cilíndricas e vamos trabalhar daí para frente. Questão 5, Tobias, eu passei também? Não foi só da 1 até a 4, não? Tranquilo. Então, vamos fazer o seguinte, vou passar para vocês, pessoal, o que são coordenadas cilíndricas, tá certo? Deixa eu só ver exatamente onde está aqui no meu livro. Muito bem. Pessoal, provavelmente integração em coordenadas cilíndricas deverá ser a nossa última matéria. Se der tempo, eu passo a matéria sobre integração em coordenadas esféricas. Então, Isabela, respondi o que você perguntou sem querer. Eu vou passar coordenadas cilíndricas. Se der tempo, eu passo coordenadas esféricas. Tá? O ideal seria chegar até coordenadas esféricas. Seria que eu fizesse pelo menos um exemplo de coordenadas esféricas. Mas para entender coordenadas esféricas, o ideal é ter um quadro para poder explicar, né? Ter uma coisa, para ter uma interatividade melhor, para poder fazer uns desenhos melhores. Vamos ver. Pelo menos coordenadas cilíndricas eu explico, se der tempo explico esféricas, e depois qualquer coisa no próximo período, né? Se eu tiver com você, a gente pega e dá uma revisão sobre ela. Todo mundo aqui, então, coordenadas cilíndricas. Na verdade, vou colocar assim, integrais em coordenadas cilíndricas. Integrais em coordenadas cilíndricas. Então, vamos entender do que se trata isso aqui, gente. Basicamente, as coordenadas cilíndricas é como se fosse uma variação, como se fosse uma extensão das coordenadas polares, só que para o espaço. As coordenadas polares, né, que você trabalha com ângulo e você trabalha, no caso, com raio, são para o plano, né? Então, só tem 2 dimensões.
As coordenadas cilíndricas é como se fosse uma extensão delas, mas no espaço. Você acaba tendo uma variável a mais. Tá? Eu não vou gastar muito tempo explicando o conceito, as ideias, não. Vou diretamente ao ponto que é o que nos interessa. Tá? A ideia é o seguinte, olha. Quando você trabalha com coordenadas cilíndricas, você vai ter uma integral tripla. A integral cilíndrica é uma integral tripla, que você vai calcular sobre um volume G, tá? Onde a sua função ela vai ter, no caso, o raio, ela vai ter o θ e ela vai ter o z. Esse raio e esse θ aqui é o mesmo utilizado nas coordenadas polares. A gente só vai, no caso, acrescentar aqui o z. E como é que funciona isso? As coordenadas cilíndricas, pessoal, é o seguinte, quer ver? Aqui você vai ter o valor do ângulo, tal qual aconteceu com as coordenadas polares. Aqui você vai ter o raio, também igual acontecer com as coordenadas polares. E aqui você vai ter o z. Ou seja, a variável z fica em função de z mesmo. Você não muda a variável z. Você só muda a variável x e a variável y. A variável z você não muda. Então aqui você tem desculpa. Aqui você acaba tendo um r, um θ e um z. Ou seja, você acaba tendo o raio, você acaba tendo o ângulo e você acaba tendo o z. E aí tem, no caso, uma coisa que é padrão. Você lembra qual era o padrão das variáveis polares? Vocês conseguem lembrar? Qual era o padrão que eu escrevi nas variáveis polares? Uma expressãozinha aqui. Quem lembra? Ninguém? Bom, nas variáveis polares, você escrevia r, dr, dθ. A única coisa que você vai colocar aqui é o seguinte, você vai colocar o r também, só que você coloca r dz, dr, dθ. Porque eu acabo tendo a terceira variável, que era a variável z. Então, quando você converte de coordenadas polares, de coordenadas retangulares para coordenadas cilíndricas, você não muda o valor do z. Você só muda o r e o θ. O z você mantém ele como está. Legal, pessoal? Tranquilo essa ideia? Vou então fazer com vocês um exemplo sobre isso. O exemplo, vou colocar qualquer aqui, ele é da página 1078. Deixa eu fazer um desenho antes disso. O desenho é o seguinte, eu vou desenhar aqui o espaço cartesiano. Lembra que no espaço eu tenho o eixo Z, o eixo X, em geral você coloca ele nessa direção, e o eixo Y nessa direção aqui, para você poder ter aquela ideia, né, ter aquela perspectiva de espaço. Aqui X, aqui Y e aqui Z. Então, quando você trabalha, pessoal, com integrais polares, você só tem o plano, você só tem alguma coisa assim. Acaba tendo só um círculo aqui. Nas coordenadas cilíndricas, o que você tem é que esse seu círculo ele é projetado o infinito. Então, é um círculo aqui que, na verdade, você projeta ele para cima e projeta ele para baixo. Uma vez que você projeta ele superiormente e inferiormente, você acaba tendo um cilindro. Então, qual que é a historinha aqui? Nesse caso, ó, você acaba tendo o ângulo θ, tá? O ângulo θ continua sendo o mesmo ângulo que a gente trabalhava anteriormente. Ou seja, se você pegar e olhar isso aqui no espaço, no plano, você vai ter isso aqui, ó. Você vai ter uma circunferência. Achei. Você vai ter o seguinte, você acaba tendo uma circunferência aqui, alguma coisa assim. Tá? Ou seja, o raio, no caso, o ângulo, continua sendo aquele ângulo que sai daqui do eixo X e gira no sentido anti-horário, tá? Esse aqui continua sendo o ângulo θ, e esse valor aqui continua sendo o raio. Então, o θ continua estando aqui e aqui estando o raio. Então, se você...
Alguém? Continuando aqui, ó. Então você acaba tendo a base, que a base é um círculo. Se você pegar um círculo e projetar no espaço, você tem um cilindro. E esse aqui, no caso, é o valor da componente Z, que é o valor da terceira componente, de onde ela começa até onde ela termina aqui. Essa aqui é a ideia geral da coisa, pessoal. Vou fazer com vocês, então, um exemplo, né? Que uma coisa é você pegar e explicar isso de maneira teórica. Outra coisa é você pegar e explicar com exemplo, e ficar muito mais simples, você entende de maneira muito mais fácil. Ok. Esse exemplo aqui está na página 1078. E é o exemplo de número 2. Exemplo 2, na verdade. Tá. Qual que é a história desse exemplo 2 aqui? Ele pergunta para a gente quem vai ser essa integral aqui, ó. Integral de menos 3 até 3. Integral de menos raiz de 9 menos x ao quadrado até raiz de 9 menos x ao quadrado aqui em cima. Depois de 0 até 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. E aqui eu vou ter um x ao quadrado, aqui eu vou ter um dz, aqui um dy e aqui um dx. Essa integralzinha aqui. Vamos lá então, pessoal. Como é que eu vou calcular então essa integral que está aqui? A ideia é o seguinte. Nesse caso aqui, você primeiramente vai converter para coordenadas cilíndricas. Aí eu vou prestar muita atenção porque não é difícil. Só você entender como é que funciona aqui. Como é que é a sequência aqui. Então, olha só. Eu não tenho um dz aqui. Se eu tenho um dz, significa então que o meu primeiro valor de z é 0 e o meu segundo valor de z vai ser dado por essa expressão que está aqui. Então, se aqui é dz, quer dizer que essa primeira componente aqui é z e essa outra componente aqui de cima também é z. Agora, eu tenho um y, então quer dizer que essa parte aqui refere-se ao y e essa aqui do meio também se refere ao y. Por fim, o x está aqui, então quer dizer que esse valor aqui é do x e esse aqui também é do x. Gente, qual que é a história então? Você tem que pegar e relembrar o que você viu lá em coordenadas polares. Se eu esquecesse a terceira componente aqui e pensasse só nisso aqui, ó. Olha só para isso aqui. Y igual a isso, Y igual a isso aqui, x igual a menos 3 e x igual a 3. Numa conta dessa, igual que está aqui, pessoal, que tipo de figura que você vai ter? Vocês conseguem lembrar? Eu até fiz um resumo para vocês. Se você pensar em coordenadas polares, que figura que você acaba obtendo aqui? Alguém, pessoal? Vamos lá? Ó, o x vai de menos 3 até 3. O y, essa parte aqui seria o quê? Se você analisar, olha, vamos lá. Se você fizer y igual a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado, você acaba tendo y ao quadrado, elevando aqui os dois lados ao quadrado para poder tirar a raiz. Então, fica x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Muito bem. Essa figura aqui, pessoal, na verdade, essa equação aqui, ela representa o quê? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, alguém? Tudo bem. Essa figurinha aqui, pessoal, representa um círculo de raio 3. Sempre o raio vai ser a raiz quadrada desse número aqui. Então, aqui a gente acaba tendo um círculo de raio 3. Tá? E aqui. Você acaba tendo um círculo de raio 3. Está aqui o círculo, raio 3. E nesse caso aqui, como ele vai de menos 3 até 3, quer dizer então que pega tanto esse espaço aqui até esse espaço aqui. Só que lembra que o raio vai sempre do centro até a periferia.
Mas então vai de menos 3 até 3, o valor do x. Agora, essa parte aqui representa a parte superior. Então, por exemplo, aqui eu sei que vai de 3 e aqui é o menos 3. Então, pega desse ponto até esse ponto aqui. Por sua vez, isso aqui é a parte superior. Seria, então, isso aqui. Ó. Vou destacar de caneta azul, de vermelho. Seria a parte superior. Isso aqui seria y igual a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado. Por sua vez, essa parte aqui, pessoal, refere-se à parte inferior. Então, aqui você vai ter y igual a menos raiz de 9 menos x ao quadrado. Moral da história, você tem a parte inferior e a parte superior. Você tem a parte à esquerda e a parte à direita. Então, o seu círculo, que é a base do cilindro que a gente vai desenhar, ele vai ser um círculo completo, que vai de 0 até 2π de ângulo, e o raio vai de 0 até 3. Então, se eu perguntar como é que é essa figurinha aqui? Ah, outra coisa. Percebam só que z igual a 0. Quem é z igual a 0? Z igual a 0 é o próprio plano xy. Seria, no caso, a base, que é o plano xy. E quem é 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado? Isso aqui vai te dar, na verdade, um paraboloide voltado para baixo. Tá? É aquela famosa tigela que eu já trabalhei com vocês várias vezes. Eu vou chegar lá. Então, vamos por partes. Olha. Então, aqui eu sei que a minha base vai ser um círculo. Por sua vez, se eu pegar z igual a 0 é o plano xy, vamos lembrar que z igual a 0 é o plano xy. Quer dizer que a base vai ser xy. E z igual a 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Vou fazer aqui do outro lado. Seria isso aqui, ó. Lembra que no caso o x em coordenadas polares e as cilíndricas é uma expansão das polares? O x ele é quem? R cosseno θ e o y é R seno θ. Aí substituindo aqui, vai dar 9 menos R ao quadrado cosseno ao quadrado de θ menos R ao quadrado seno ao quadrado de θ. Aí, no caso, eu posso colocar o R ao quadrado aqui em evidências. Vai sobrar o cosseno ao quadrado de θ mais o seno ao quadrado de θ aqui. Essa componente aqui, pessoal, nós sabemos que ela dá 1. É chamada igualdade fundamental da trigonometria. Moral da história, esse z aqui, então, que vai ser o limite superior, ele é 9 menos r ao quadrado. Essa limitação que ele tem convertido para coordenadas polares. Aí só lembrando o seguinte, como é que vai ser aquela figura em questão? Tem que lembrar que essa figura aqui é aquela famosa tigela que eu passar para vocês. É um paraboloide voltado para baixo. Tá? Vou fazer o desenho aqui com vocês. Ó, aqui. Aqui. Aqui sendo x, aqui sendo y e aqui sendo z. Nesse caso aqui, o que a gente vai ter? Lembra que a base vai ser um círculo de raio 3. Então, vai ser isso aqui, a base. E no caso aqui vai ser o seguinte, ó. 9 menos r ao quadrado, que é equivalente a 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, é essa figurinha aqui. Tá? É aquilo que eu falo, na verdade, como se fosse uma tigela voltada para baixo. Essa que seria a ideia dessa figurinha aí. Quer dizer, então, o sólido sobre o qual eu vou integrar vai ser esse sólido, onde aqui em cima é 9,
Aqui no caso é 3, que é o raio, aqui também é 3. E no caso o ângulo, lembra que o ângulo vai começar aqui e vai girar no sentido anti-horário, vai de 0 até 2π aqui. Tá claro isso aqui, pessoal, ou não? Vocês conseguiram entender o porquê que é assim? Na prática, vamos fazer uma coisa bem prática aqui para todo mundo conseguir entender. Sempre que você tiver uma coordenada cilíndrica para converter, é simples. A parte assim que tem, no caso, o raio e que tem o θ, é exatamente igual às coordenadas polares. E a parte, no caso do z, você substitui. Por exemplo, nesse caso aqui, o z era quem? 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, no lugar do x, coloquei r cosseno θ, no lugar do y, r seno θ, simplifiquei e deu isso aqui. Então, essa conta sempre é assim, olha. Quando você tiver uma integral tripla, essa parte aqui, que tem, no caso, o x e que tem o y aqui, na verdade, é uma integral polar. Você interpreta ela como sendo uma integral polar, aí você analisa que figura que é. Nesse caso, foi um círculo, né, completo. Por quê? Aqui é a parte de baixo, parte de cima, parte à esquerda e parte à direita. E a outra conta que você tem aqui é só você pegar no lugar do x, colocar o r cosseno θ, e no lugar do y, colocar o r seno θ. Foi o que eu fiz aqui e simplifiquei. Agora eu vou efetivamente montar a nossa integral. Então, lembra que aqui no caso, esse x, esse y aqui, é a base. É a base desse sólido aqui. Aí que é a base. E no caso, essa base nossa, ela vai daqui até aqui. Ela faz um giro completo. E o raio nosso aqui, ele vai de 0 até 3. O raio vale 3, então. Como é que a gente monta essa integral, então, pessoal? Vamos lá agora, então. Lembra que, no geral, o que você tem? Tem uma integral onde aqui é θ e aqui é θ também. Vai de θ1 a θ2. Depois eu tenho o raio, R1 a R2. Tem o Z, Z1 até Z2. E aqui tem a função f, r, θz, r, dz, dr, dθ. Essa aqui é a continha. Então, primeiramente, pessoal, o nosso ângulo, onde é que ele começa? Aqui no 0 e termina no 2π. 0 a 2π. O nosso raio começa aqui no 0 e vai até o 3. Então, fica de 0 até 3. E o nosso z? Lembra que, no caso, o plano xy, que ele está começando aqui, a base dele é o plano xy. Então, o nosso z vale 0. Então, ele vai de 0, não precisa ter esse z escrito aqui, até, no caso, a parte superior. Mas quem que é a parte superior? Ela é dada por essa expressão aqui, 9 menos r ao quadrado, que foi a expressão que apareceu quando eu peguei no lugar do x, coloquei r cosseno θ, no lugar do y, r seno θ. 9 menos r ao quadrado. A nossa função, lembra que a nossa função aqui, olha, vou escrever a lápis aqui em cima. A nossa função era um x ao quadrado, dz, dy, dθ. Se eu convertir para coordenadas cilíndricas, eu não posso ter mais x, só pode ter quem? R, θ e z. Então, no lugar desse x aqui, eu coloco ele convertido para coordenadas polares. Lembra que o x é r cosseno θ. Então, fica r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Agora, tem aquela expressão padrão, que é qual? R, dz, dr, dθ. Feito tudo isso, eu estou em condições de calcular a nossa integral. Que bom, né? Vamos calcular, então, a nossa integral aqui. Pessoal, então, olha só. Esse caderno, ele acabou. É o segundo caderno que eu acabo nesse trabalho remoto que nós estamos fazendo. No entanto, sou um cara precavido. Já comprei um terceiro caderno. Vamos lá, então. Vou pegar um caderno novo aqui para a gente poder fazer essa conta. Então, vou escrever essa integral aqui novamente e vou continuar aqui no outro caderno.
Muito bem. Teremos então, pessoal, para continuar aqui, a primeira integral vai ser em relação a quem? Vai ser em relação a R. Só tem um detalhe, olha só. Desculpa, em relação a Z, que é o Z. O primeiro valor que tem aqui é o Z. Só tem um detalhe que eu me esqueci de falar, como tem esse R aqui e esse outro R aqui, eu posso pegar e juntar. Esses dois R juntados aqui vão dar um R ao cubo aqui, tá? Aí, beleza. Vamos calcular agora a integral que tem que ser calculada aí. De 0 a 2π, de 0 até 3. Como a primeira integral é em relação a Z, aqui não tem Z, poderia ter, mas não tem Z. Então, fica R ao cubo, que eu juntei esse R com esse R ao quadrado aqui. Cosseno ao quadrado de θ, eu coloco um Z. Já que eu estou integrando em relação a Z e aqui não tem Z, isso aqui se comporta como sendo um número, é só colocar o Z aqui na frente, então. Isso vai de 0 até 9 menos R ao quadrado, dr dθ. Bom, próxima etapa, vou substituir aqui. Aí, substituindo, vai dar o quê? Vai dar um R ao cubo, cosseno ao quadrado de θ, e aqui eu vou colocar, então, um 9 menos R ao quadrado, e vou colocar o zero. Só que quando eu colocar o zero aqui, vai dar zero mesmo, então ele pode ser ignorado. Na sequência, pessoal, vou distribuir em função do 9 e em função do R ao quadrado. Então, fica 9R ao cubo cosseno ao quadrado de θ menos R à quinta cosseno ao quadrado de θ. Próxima etapa, aqui faltou um dr, né? dr dθ. Próxima etapa, então, a gente pegar e calcular a integral agora em relação a R. Integrando em relação a R, gente, olha só, vai dar um 9R à quarta sobre 4, menos um R à sexta sobre 6. De 0 até 3 dθ. No caso, quando substituir pelo zero, vai dar zero mesmo, posso pegar e ignorar. A minha preocupação vai ser só com esse 3 aqui. Então, fazendo a continha, fica assim, fica 3 à quarta, vezes 9. Então, vai dar 729 sobre 4. E aqui, no caso, fica 3 à sexta. 3 à sexta dá 729 também. Só que, nesse caso, sobre 6. Aí, pessoal, nesse caso aqui, para poder ficar uma conta mais simplificada, eu vou juntar esses dois valores, esse aqui com esse aqui. Então, se você digitar na calculadora 729 dividido por 4, menos 729 dividido por 6, vai dar 243,4. 243 sobre 4. Dθ. O que dá para fazer agora aqui, pessoal? Dá para jogar esse cara para fora. Lembra que tem um macete para você calcular a integral de cosseno ao quadrado. Se aparecer um cosseno ao quadrado, a técnica padrão que você tem que utilizar é, no lugar do cosseno ao quadrado, colocar quem? Lembra que o cosseno ao quadrado tem uma identidade para ele. Ele é equivalente a 1 mais cosseno de 2θ sobre 2, dθ. Lembra que quando é o seno ao quadrado é menos, quando é o cosseno é mais. Essa identidade foi trabalhada outras vezes com vocês. Junta esse 2 com esse 4, dá um 8. Eu posso pegar e calcular... Bom, já comecei a escrever, deixa eu escrever de novo aqui. Aí fica 1 mais cosseno aqui de 2θ e vou integrar isso aqui em relação a θ. A integral de 1 em relação a θ é θ mesmo. A integral do cosseno de 2θ, pessoal, é o seno de 2θ sobre 2.
que dá isso aqui. Aqui vai dar um 2π. Aqui dá um 2π sobre 2 menos. Quando eu colocar esse zero aqui, vai dar zero mesmo. E quando eu colocar esse zero aqui, vai dar 2 vezes zero é zero. E o seno de zero é zero mesmo. Por sua vez, pessoal, 2 vezes 2 dá 4π. Seno de 4π também é zero. Dessa história toda vai sobrar só esse 2π aqui. Pega esse 2, corta com 8 aqui, fica valendo de 4 aqui embaixo. Logo, esse resultado aqui vai ser 243π sobre 4. Termina aqui essa continha. E para minha sorte, confere com o livro. Que bom. Eu sei que vocês devem estar preocupados aí, né? Uma conta relativamente grande, mas ela segue um padrão, pessoal. O padrão é o seguinte, primeiramente, tem que fazer aquela conversão de coordenadas retangulares para coordenadas polares. E a única coisa que agregou a mais aqui é que você tem que pegar e trabalhar com z. Só que o z você acaba não convertendo ele. Z vai ser em função de z mesmo. Você trabalha com o próprio z mesmo. Você só converte o x e o y. De que maneira? O x é r cosseno θ e o y é r seno θ. Ninguém quer perguntar alguma coisa? Muito bem. Vamos continuar então, pessoal. Fazer mais um exemplo então. Tá, esse exemplo aqui é um pouco mais simples. Eu comecei, na verdade, por um exemplo mais complicado. Às vezes, a integral polar já vem assim, dada em função das coordenadas r e θ mesmo. Fica mais da integral cilíndrica, fica mais fácil para fazer. Essa conta que eu vou fazer aqui, na verdade, é um pouco mais fácil que a anterior, mas acho que convém fazer para ter mais um exemplo, que é o seguinte. Calcular, vou colocar como sendo exemplo 1 da página 1078. Nós fizemos o exemplo 2. Por que esse aqui é mais simples? Vai ter uma integral de 0 a 2π. Vai ter uma integral de 0 até 3. E vai ter uma integral de 0 até a raiz quadrada de 25 menos r ao quadrado. De r, dz, dr dθ. Eu vou perguntar a vocês, pessoal, por que essa integral aqui ela vai ser mais fácil do que aquela integral anterior? Quem poderia dar uma sugestão de falar o porquê que é mais fácil? Alguém, pessoal? Ninguém? Vamos lá, nós só temos 4 minutos. Então, deixa eu finalizar logo ela aqui. Ela é mais fácil pelo seguinte, ela já está montada em coordenadas cilíndricas. Você não tem que fazer aquela conversão para coordenadas cilíndricas. Tá certo? Então, é uma conta relativamente fácil. Lembra que nas coordenadas cilíndricas, ela só pode ter o θ, o r e o z. Não pode ter nem x nem y. É exatamente o caso aqui. Ela só tem o dz, o r e o θ. Então, é bem simples. A primeira conta aqui, então, vai ser integrar em relação a z. Logo, como eu tenho um r aqui, eu vou integrar em relação a z, fica r vezes z, de 0 até a raiz de 25 menos r ao quadrado. dr dθ.
Aí eu vou pegar, no caso, essa expressão aqui e colocar aqui no z. Eu vou colocar esse zero aqui também, só que o zero acaba dando zero mesmo, logo ele pode ser ignorado, tá? dr dθ, já substituí. Aí temos, então, pessoal, essa integralzinha aqui. Essa integralzinha não é uma integral tão difícil para calcular, né? Ela está bem simples até. Basicamente, eu posso pegar essa expressão que está aqui, chamar de u, e eu faço uma substituição para resolvê-la. Se eu fizer aqui embaixo, para poder ter mais espaço lá em cima, se eu fizer u igual a 25 menos r ao quadrado, eu vou ter du igual a derivada do 25 é zero, fica menos 2r dr. Logo, vou ter du sobre 2r negativo igual a dr. Então, eu posso vir aqui em cima e no lugar do 25 menos r ao quadrado, colocar essa expressão aí, que no caso é chamar isso aí de u. Eu vou colocar r, que fica u elevado a meio. Tá? Só um minuto. Aí fica u elevado a meio, porque raiz quadrada é elevar a meio, e o dr vai ser du sobre menos 2r's. Dθ aqui. Então, eu vou ter essa expressão aqui. Aí dá para cortar esse r com esse r aqui. Dá para jogar esse menos 2 para o lado de fora. Lembra que dividir por menos 2 é multiplicar por meio. Por sua vez, olha, a integral de u elevado a r vai dar u elevado a quem? 1 meio mais 1? 3 meios. 3 meios aqui também, e aqui aparece um dθ. Vou organizar essa conta aqui, que ela está desorganizada. Ó, invertendo aqui fica 2/3. Esse 2/3 que aparece aqui pode ser jogado para o lado de fora. Lembra que dividir fração você multiplica pelo inverso. Então vai dar 2/3, eu trouxe para cá. Integral de 0 até 2π. Lembra que o nosso u está aqui embaixo, ó. Ele é 25 menos r ao quadrado. Então fica o quê? 25 menos r ao quadrado elevado a 3 meios. Então, no caso, a raiz é quadrada dessa expressão aqui elevada ao cubo. E eu vou integrar de 0 até 3. Em relação a θ. Vamos lá, então. Substituindo aqui, ó, corta esse com esse. Fica menos 1/3 de 0 a 2π. Aqui, gente, ó, vai dar raiz quadrada de 25 menos 3 ao quadrado elevado ao cubo. Menos raiz quadrada de 25 menos 0 ao quadrado também elevado ao cubo. Em relação a θ. Deixa eu ver quanto que dá essa continha rapidamente aqui. Ó, 25 menos 25 menos 9 dá 16. Raiz quadrada de 16 é 4. 4 ao cubo é 64. Raiz de 25 é 5. 5 ao cubo é 125.